Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Dessa vez falando da segunda parte da minha participação no Gaudium Chess Masters. Aí o evento que terminou ontem, né, com o título do FIA e o vice-campeonato do Krikor. O Krikor que eu enfrentei, né, nas quartas de final, e foi onde terminou a minha participação no evento. A gente jogou um match bem legal. A gente vai dar uma passada aí nos principais momentos do match, mas antes da gente começar, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e dê aquele like, né, para ajudar o nosso canal a crescer e o YouTube recomendar mais os vídeos do nosso canal. Primeira partida do match foi eu joguei peão dama, como em todas as partidas que eu tinha brancas, e o Krikor jogou aqui D5 ao invés de jogar Ninja. Ele ficou variando aqui de pretas, né? Peão tomou de peão. Na terceira partida ele tomou de cavalo. Que nós tivemos a famosa variante das trocas do gambito da dama recusado. A chamada estrutura Carlsbad, né? É essa estrutura de peões em que troca o peão de C pelo peão de E6 das pretas. Aqui eu joguei com o plano com bispo D3, ele jogou H6, plano com cavalo G2, né? Outra opção é tirar o cavalo em F3, sempre possível aqui. Cavalo G2 geralmente está associado ao plano de avançar o centro com F3 e E4. Aí ele jogou cavalo E4 aqui. É um lance bom para trocar peças e desafogar a posição das pretas. Dama C2 ao invés de cavalo E2 é uma possibilidade para, digamos assim, evitar esse cavalo E4, mas ele tem outras opções como cavalo H5 aqui, que ele já jogou comigo em uma partida pensada. Cavalo G2, cavalo E4, eu troco os bispos, dama toma, roque, cavalo D7, dama C2, cavalo vem reforçar aqui o peão de E4, e torre de A é 1. E agora a minha ideia é jogar F3 aqui para avançar o centro. Ele jogou com torre A8, F3, tomou em C3, eu tomei de cavalo, agora E4 é a ideia. E aqui ele fez uma medida um pouco radical, mas que é muito típica quando a gente está joga F3 e está pronto para avançar E4, que é responder com C5. Isola esse peão, mas ganha uma boa atividade aqui de pretas. E eu tomei em C5, dama toma, cavalo B5, propondo a troca de damas. Como eu estou atacando a dama dele, não pode tomar aqui. Tem um duplo em C7, então ele tem que trocar. Esse final aqui, embora a micro vantagem das brancas, por conta do peão isolado, é defensável aqui. O Krikor jogou muito bem, né? Foi muito firme aqui na defesa. Ele jogou torre D8 ali para evitar um duplo, né? Eu estava ameaçando um duplo aqui em C7. Bispo E6, torre C1, A6, cavalo veio para D4. Parece bonita a posição das brancas, mas não é muito fácil de progredir aqui. Que a única fraqueza é o peão isolado, mas uma só fraqueza não basta para você ganhar uma partida. Se eu tentei criar um jogo aqui na ala do rei, mas isso não foi suficiente aqui. Ele jogou torre C8, eu mantive uma torre. Poderia trocar também, com grande chance de o final de cavalo e bispo empatar, mas eu joguei torre H1 e aqui H4, né, para criar algum jogo aqui na ala do rei, mas ele defendeu com tranquilidade. Cavalo E5, G5, torre H8. Agora ele ameaça tomar aqui e ele ganhar jogo na coluna H. Eu mandei F4, cavalo C6, bispo C2. Agora ele trocou, isolou o meu peão também. H por G5, F toma G5. Ainda as brancas têm uma micro vantagem por causa desse peão fixado na casa de cor do bispo, mas isso não vai ser suficiente para ganhar. Ele jogou G6 aqui para evitar que eu faça um peão passado com H5, H6, aí poderia ficar incômodo. Eu joguei bispo D1 para jogar H5 e aqui a partida rapidamente acabou secando, né? Esse final de bispos aqui é empate. Se eu trocar o final de rei peões é empate. Acabou ficando aqui
um vai e volta e acabou empatando por repetição em breve. Então a primeira partida terminou em empate. Aí tivemos a segunda partida, no caso eu tinha pretas. Ele jogou cavalo F3, D5, C4. Eu joguei com D4, B4 e C5. Então aqui nós temos um gambito benco ao contrário, né? Aquele, com as brancas, né, jogando gambito benco. Ele jogou bispo B2 aqui. É claro, as brancas têm um tempo a mais aqui. Nessa posição tem algumas possibilidades de jogar G3. O Crico jogou bispo B2. Agora se eu tomar, ele toma em D4. Eu joguei cavalo F6. Ele jogou G3. E eu joguei A5 aqui, propondo aqui que ele jogue B5, e aí fecha lá da dama, eu posso jogar dama C7, E5, o jogo vai todo para o centro e para lá do rei, mas ele manteve aquela da dama aberta, tomando em C5. Eu joguei cavalo C6 defendendo o peão, bispo G2, E5, roque, bispo toma C5, D3, roque, e ele jogou bispo A3. É um bom lance para trocar esse bispo, que é uma peça ruim que estava batendo em pedra aqui. Eu joguei dama E7. Uma ideia talvez legal fosse cavalo D7 para tomar aqui de cavalo, uma casa boa para o cavalo, mas dama E7 também tá tudo certo. Cavalo BD2 H6 é um lance típico para não ter cavalo G5, cavalo E4. Ele jogou cavalo B3, a dama voltou para E7, cavalo de FD2, A4. E aqui, talvez cavalo FD2 seja uma pequena imprecisão da parte dele, por causa do A4, o cavalo vai ter que ir para C1. Talvez cavalo de BD2 mesmo, uma posição bem equilibrada. Depois desse o cavalo fica numa posição estranha. Eu joguei bispo F5, ele jogou torre B1. E aqui eu poderia... o torre F8 é um bom lance, ele jogou dama C2. Poderia talvez iniciar algum jogo aqui com H5, H4, levar esse peão até onde der. Mas eu estava mais focado na ruptura E4, que não é um plano tão forte nesse momento, porque vai dar a casa D3 para o cavalo de C1. Então eu joguei torre A7 aqui para defender o peão de B7. Ele jogou dama B2 e eu joguei E4. Esse lance não precisava ser feito aqui. Cavalo D7 estava legal para cavalo C5. Uma posição equilibrada aqui, né? E4 também não altera o equilíbrio, mas dá alguma vida na posição dele. Ele trocou tudo. E agora cavalo D3 é um bom lance, que eu não posso tomar, principalmente em blitz, porque torre B1, minha torre está no ar, ele está tomando com cheque. Eu joguei cavalo E5, ele jogou dama B5, atacando minha torre de E8. Eu troquei, peão toma, dama E2. E aqui eu estou sendo pressionado, aqui tem uma pequena desvantagem, ele está com a estrutura melhor, minhas torres estão desconectadas, mas nada tão terrível aqui. Ele jogou torre B2, eu voltei a dama para E6. Dama C5 atacou minha torre de A7. A3 foi um bom lance aqui, atacando a torre e deixando o peão mais perto da coroação. Ele jogou torre B3 e agora torre A6. Agora eu esperava talvez tomar aqui, dama toma, ele ganha um peão, mas tem alguma compensação aqui com dama F5, pressionando em D3 e preparando torre E2. Mas ele tomou em B7. E aí dama E2 foi uma boa jogada, de olho no peão de A2. Ele tomou o de D4, eu tomei o de A2, e agora esse peão deve dar contra-jogo suficiente para empatar aqui, né? Dama D7 ameaçou a torre e o peão de F7, torre F8. Ele jogou torre A7 para eliminar essa torre que está apoiando perigosamente o peão de A, um lance bom. Aí eu fiz dama B2 com a ideia de avançar o peão, e ele jogou C5. Dama C3, talvez A2 aqui poderia ser jogado, e se C6, dama C2, C7. Se C7, torre C8, aí cai o peão e fica perigoso para ele, né? Mas aqui ele poderia jogar dama A3 e no caso de eu tomar aqui, ele toma lá e vai chegar numa posição parecida com a partida, mas dama C3 também tá tudo certo. Ele jogou C6. Eu tomei, dama toma. E esse final com peão a menos deveria ser empate, porque esse peão é muito difícil de aproveitar.
Eu tô com as peças ativas aqui, dama F3, dama D6, torre E8 para entrar em E2, D4, torre E2. Ele deu cheque aqui, eu estava muito apurado, ele também, mas ele achou uma ideia muito incômoda aqui no Blitz, que é colocar a dama em D1. Agora eu tô meio preso aqui, né? No entanto, aqui eu joguei dama E4, ele jogou D5 e eu esqueci do tempo, caiu meu tempo. Essa posição está provavelmente igualada aqui com H5, tem a ideia de H4, H3, né? Se D6, H4 já é perigoso, né? Se ele tomar aqui, eu tenho perpétuo. E é pouco provável aqui que ele consiga aproveitar o peão a mais. Deveria terminar em empate mesmo. E se ele jogar H4, eu posso jogar G5, HG, H4, com a ameaça de H3. E tudo provavelmente vai acabar em algum perpétuo de alguma maneira. Aqui ou no final de torres empatada, assim, com troca, 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 torre D2, torre B5, rei G6. Mesmo com peão a mais aqui, as brancas não vão ganhar. É muito precário para isso. Mas eu deixei o tempo cair, e aí ele fez um meio a meio. A partida seguinte, então, a terceira, foi a melhor, com certeza, da minha parte. Começou igual a primeira partida, só que a diferença é que aqui, depois de peão toma, ele tomou de cavalo, né? Cavalo toma. Eu joguei E4, agora a gente tem uma semi-tarrasch, né? Ao invés da variante das trocas do gambito da dama. C5 é a variante que as brancas ficam com centro aqui, né? Toma, toma, mas ele troca duas peças e tem uma posição sólida. Roque, bispo C4, cavalo D7, roque, tudo isso é teoria. B6, torre de AD1, bispo B7, torre de F1, torre C8, bispo B3, ele mandou cavalo F6. Tem outras opções aqui como H6, torre E8. Eu tenho ideia de avançar o centro, né? E combinar isso com o ataque na lado do rei, né? E ele adoraria trocar peças, né? As damas, por exemplo, e aproveitar um 2 contra 1 no final para fazer um peão passado distante. Ele jogou aqui cavalo F6, dama F4 defende o peão. E ele jogou H6 e eu fiz o típico sacrifício de peão, que é D5, peão toma E5, para ganhar aqui a casa D4 para o cavalo. Cavalo D7, e eu mandei um H4 aqui para não levar um dama G5, né? Cavalo D4, dama G5. H4 é um lance bem útil também, dá um respiro para o rei. Ele jogou cavalo C5, eu joguei um dama G4, ele tomou, peão toma. E jogou torre C6, um lance interessante para defender a terceira fila, evitar ideias com E6 aqui para as brancas. Eu joguei cavalo D4, torre G6, dama F4, mas a longo prazo ele tem que tomar cuidado com essa torre aqui. Mas ele jogou bispo C8, um bom lance aqui para defender a casa E6, ameaçando torre G4 aqui, então veio F3, torre E8. Agora a torre C1, ocupando a coluna C, bispo D7, torre C3, para dobrar aqui, mas dama B8 foi um bom lance. Eu não posso dobrar porque está caindo em E5, então eu dobrei do outro lado. E agora ele começou um bom plano aqui para criar um peão passado e criar contra-jogo aqui. Então a situação aqui ficou tensa, né? Eu joguei H5, ele jogou torre G5, dama H2 defendendo os dois peões. Ele tem um peão a mais, a possibilidade de criar um peão passado aqui, mas eu tenho a maioria na ala do rei que, se andar, é muito perigosa e a torre dele está estranha aqui. Ele jogou dama C7. Aí veio F4, torre G4, e aqui eu me lembro de gastar muito tempo, não tinha muito tempo, era blitz, né? Mas quase entrar em desespero aqui por não achar uma ideia convincente. Mas veio aqui, faltando pouco tempo, a ideia aqui G3, né? Agora eu fiquei com 11 segundos e achei um plano legal aqui, que foi depois de dama C5, dama D2. Agora conserta a posição da dama, o cavalo está bem firme e a torre está estranha em G4, né? E de repente eu vi uma ideia para explorar essa torre aqui, rei F2 com a ideia de rei F3. E aqui ele tinha que jogar G5 ou G6 para dar uma casa para a torre, né? Peão toma, torre toma.
Mas as brancas estão bem, aqui tem boa compensação pelo peão, mas a partida segue e no apuro de tempo segue bem tensa. Ele jogou B5, rei F3 e agora era o último momento para jogar G6, mas já tá chato aqui. Depois de B4, E6, agora a torre tem problemas. Correu a troca aqui, simplesmente cai essa torre aí, né? Dá para tomar de rei, depois o rei volta. Depois o rei volta com calma e as brancas podem aproveitar a torre a mais. Isso aqui foi jogado em apuro de tempo, mas aqui caiu o tempo dele, mas tá ganho aqui para as brancas, então ficou 1,5, 1,5. Aí veio a quarta partida, em que eu tinha pretas. Essa aqui foi uma Grunfeld. Famosa defesa Grunfeld. D5, peão toma, foi a linha chamada, antiga linha principal aqui, né, com bicho, as brancas dominam o centro, jogam com bispo C4 e cavalo E2, para que a cravada bicho G4 não incomode, né, por causa do F3, roque, cavalo C6, atacando o centro, bispo E3, tudo isso é teoria. Eu joguei o lance E6, dama D2, dama E7, para jogar torre D8. Ele jogou H4, esse peão provavelmente não dá para tomar, porque a dama fica meio presa aqui. Por exemplo, G5, dama toma E4, cavalo G3, dama G4, bispo E2 e a dama tá sem casa, né? É um peão envenenado. A ideia dele é levar esse peão até H6 e criar problemas como aconteceu na partida. Aqui torre D8, H5, eu joguei B6 para botar o bispo em B7, ele jogou H6, o bispo veio para H8. Torre AD1, bispo B7, bispo G5, bispo F6 forçado. F6 é um lance muito feio. Não é que é forçado, né? Mas F6 é um lance feio, prendendo o bispo e abrindo essa diagonal, né? O bispo F6 é mais natural. Bispo toma, dama toma. A posição é equilibrada, mas a longo prazo esse peão é chato. Pode criar temas contra o meu rei, né? E nos finais é meio chato. Ele jogou um dama E3, eu agora abri a coluna C, troquei torre A C8, ele jogou bispo B3 e bispo A6 foi um bom lance, colocando pressão no cavalo de E2 e no cavalo no peão de D4. Ele jogou D5 e agora que talvez tomar em D5 ou cavalo E5, né? Se D por E6, cavalo G4, uma ideia legal, porque a dama tem problemas para defender o cavalo aqui, mas era muito difícil jogar isso em blitz, mas dava para tomar aqui, né? Bispo, peão toma, por exemplo, se bispo toma, cavalo E5, com a ideia de cavalo G4 de novo. Se peão toma torre E8, é chato, né? Tem problemas o cavalo lá em E2. Mas eu joguei então bispo toma E2, dama toma E2 e cavalo D4, mas a posição do cavalo aqui é um pouco instável e aqui ele podia sacrificar o cavalo, a qualidade, tomar em E6. Tem muita compensação porque o meu rei tá aberto aqui. No entanto, ele jogou dama E3, eu defendi com E5 e ele jogou F4. Aqui um lance interessante que eu gastei muito tempo era a torre C3, porque se tomar aqui cavalo E2 cheque é duplo, mas ele tem boas respostas aqui, como dama D2, mantendo o ataque da torre, e eu não posso tomar o peão nunca porque o cavalo está caindo, ou mesmo dama E1, né? Ao invés disso eu tomei em B3, peão toma, tomei em F4, mas esse final aqui, por conta desse peão de H6 e desse peão passado aqui, é desagradável para as pretas, e no apuro aqui eu não consegui resistir, ele me pressionou muito bem, acabou caindo a casa aqui. Talvez uma ideia melhor seja botar uma torre aqui para jogar F5, mas é difícil você ficar passivo aí nessa posição. No apuro ali mais adiante parece que eu tinha uma oportunidade, aqui já está bem perto de perdido, mas no pingão ali sempre coisas acontecem, às vezes surge uma oportunidade aqui para tomar lá. Ele jogou torre C1, podia jogar D6 e se torre E5 cheque toma e torre G7, isso aqui ele vai ganhar. Ele jogou torre C1, eu voltei para F7, torre C6, torre E5 cheque, rei F4, torre H5 cheque
Rei G6, D6. Aqui, torre G7, rei toma. E torre... Olha que lance aqui. Torre G1 e eu tô preso aqui, né? Pra torre D1 e D6. Isso aqui vai ganhar. Mas D6 não foi tão bom aqui. Daí eu ganhei uma sobrevida. Torre H1 pra torre D1. Ele tomou em A7. Torre D1, D7. Aqui era melhor jogar torre D2, embora tenha... Não é fácil dele progredir, mas as brancas devem ganhar, ainda mais num blitz aqui, por exemplo, torre B7. E depois avançar esse peão aqui. No momento certo dá para trocar esse por esse. Enfim, ou abrir caminho pro rei com E5. No entanto, eu tomei aqui que é um erro grave, porque dá essa entrada aqui ele ganha facilmente. Fiz uns lances aqui, mas agora ainda levei esse. E aqui já podia ter abandonado, levei uma coroação por conta da cravada aqui. E aqui as brancas ganharam. Então ficou 2,5 a 1,5. Lembrando que era melhor de 6 partidas, né? Então quem chegasse a 3,5 ganhava. Então ele tava aqui com match point. E aí chegamos à quinta partida, em que eu tinha brancas. Dessa vez ele entrou na Ninja Índia. Jogou roque, bispo D3, D5. Eu joguei com A3 aqui, mais habitual tomar, mas ele jogou uma outra ideia jogável, que é bispo E7. Cavalo F3, aí ele jogou A6. E eu joguei C5 aqui, que é uma ideia interessante para ganhar espaço. B6, B4. Ele jogou com A5, com a ideia de trocar esse bispo em A6 daqui a pouco. Torre B1 aqui. Talvez um lance mais produtivo seja bispo B2 aqui e defender a torre, né? O bispo D2 também. Mas eu joguei torre B1, ele jogou C6, cavalo E5 aqui. E aí ele jogou cavalo FD7. Bom lance aqui para se livrar desse cavalo. O outro não pode ser porque está caindo em C6. Eu joguei com F4. A toma B4. Aqui uma série de trocas. Cavalo toma, peão toma. E bispo A6 se livrando do bispo ruim. Essa posição ele já equilibrou aqui, né? Eu tenho que procurar algo antes. Provavelmente aqui o bispo D2 ao invés do... O bispo B2 ao invés de torre B1 seja um caminho melhor. Mas voltando ali para a posição da partida, isso está muito sólido aqui para as pretas. Que agora ele vai... Parece que ele está preso, né? Mas ele vai ter a ruptura F6 e vai dar bastante liberdade para ele. E bispo D2 agora... Talvez E4 nesse momento fosse uma ideia melhor. Esse peão tomar de dama, que não tomar de cavalo, porque a dama está no ar, tem tático como cavalo por E5 ou mesmo cavalo por C5. E aqui ele tem que defender aqui, dama C8, uma micro vantagem das brancas, mas nada de especial. Mas depois de bispo D2, F6 fica bem tranquilo para ele, eu troquei, tomou de bispo, E4, peão toma, e aqui eu fiz o erro decisivo aqui da partida, dama toma E4, interroga, tinha que tomar de cavalo, e aqui o detalhe é que esse cavalo por C5, é que eu tinha visto, né? Eu posso tomar em F6, torre toma e tira a dama aqui, por exemplo, para E3. Ele teria que tirar o cavalo, por exemplo, para D7. E essa posição aqui troca, dama toma defendendo aqui torre C1. Isso aqui tem um peão a mais, mas é temporário. Esses peões são fracos. Provavelmente empataria aqui, o match ainda seguiria. Eu estaria 3-2 para ele. Mas esse aqui leva o belo cavalo por C5. O meu bispo está caindo em D2. Eu tomei, dama toma. Tomei lá que pendura uma peça. Tinha que jogar cavalo E2, mas aí dama D5 eu estou perdido aqui, porque esse peão deve cair também. É muito fraco. Dama toma E6, cheque, rei H8, cavalo E4. Cheque, rei H1 e torre A8. Ganha uma peça aqui, dama por C6, dama toma E4. Podia ter abandonado. Só seguiu mais alguns lances até eu abandonar nessa posição. E aí ele venceu o match 3,5 a 1,5. Mas foi um match legal. Torneio muito bem organizado. Muitas emoções aí em todas as fases, né?
E fiquei também feliz de ter participado e contente com meus resultados aí. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e acompanhe aí os vídeos quase que diários no nosso canal. Fique ligado aí, né? E até a próxima.